Fala, nação santista! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja o período que você esteja nos assistindo. Eu sou o Lucas e vamos começar falando sobre o nosso próximo vídeo, tá certo? Em que a gente vai falar sobre dois jogadores que entraram na lista de dispensa recentemente, ou, na verdade foi hoje à tarde que foi entrado, de acordo com o Lucas Mussetti, que eu vou estar falando, explicando para vocês, tá, o porquê disso, o que eles não estavam antes e agora eles estão concretizados nessa lista. E depois eu vou falar de três jogadores de que o Santos já está avançando as negociações, tá certo? Está fazendo propostas e tudo mais, e agora só está ficando faltando o retorno dos outros clubes e até mesmo do staff do atleta, tá certo? Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Vamos lá então, gente. O primeiro jogador que eu tenho para falar para vocês não vai ser muita coisa, é o Billy Arce, tá certo? O Billy Arce, gente, olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar. O Billy Arce é um jogador, tá certo, que foi trazido pelo Carille, né? O Carille quis trazer, não é somente o Galo que nós devemos culpar por isso, tá certo? E é muito estranho, né? Porque o Billy Arce chegou, ficou aí cerca de quase 3 meses na Baixada Santista em Santos, né? Lá no Parque Balneário Hotel, esperando para estrear o seu treinamento. Olha só que interessante isso aqui, né? Como bem organizada a nossa diretoria, né? A nossa presidência. Nossa, é maravilhoso quando a gente vê esse tipo de notícia, né? E o Biliarce, ele é um jogador de 26 anos, ele é um ponta esquerda, tá certo? Só que ele tem um contrato até o fim de 2025. Só que o que acontece? Por ainda, de acordo com alguns membros, né, que falam, alguns repórteres estão citando, é que o Billy Arce ele não conseguiu também se adaptar aos treinamentos, né, ao estilo do futebol brasileiro, assim como o outro que eu já vou falar para vocês. E aí, com isso, pode ser que o Santos, tá, e o atleta e o seu staff podem vir a ter uma rescisão amigável, né, a não ser que venha algum outro clube, né? E esperamos que da América Latina principalmente, ou aqui, né, da América do Sul, para facilitar esse acordo, né? Porque eles estão na lista de empréstimo ou de venda, né? Tanto que o Galo colocou o Biliarce, esse outro jogador, com mais 5 na lista, e que totalizando 20 jogadores aí nessa lista de dispensa. E lembrando que ele jogou apenas 2 partidas na Série B e não jogou, obviamente, como titular. Vocês lembram muito bem disso. O próximo jogador que eu tenho para falar para vocês é o Youssoufa N'Die, né? É aquele jogador que ninguém entende por que ele veio. Agora, peraí. Ah, Lucas, mas nós não deveríamos te dar chance a jogadores estrangeiros, jogadores de outros, né, de outros países que não são tão comuns assim no mundo do futebol, né, não sendo da Europa, não sendo da América do Sul. Eu concordo. Eu acho que nós devemos sim dar chance. Só que o problema do Yusufa, gente, só para vocês terem ideia, o gambiano aí de 30 anos, é centroavante, ele não foi convocado nem 10 vezes para a seleção do seu país, né? E não estava indo muito bem no Catar também, tá certo? É um centroavante que não tinha nenhum gol. Então, assim, me diz uma coisa, por que você vai atrás desse tipo de jogador, né? Se fosse um jogador que estivesse destacando até mesmo na Liga do Catar e tudo mais, ok, vale a pena, é válido você tentar, vai que dá certo. Só que o problema é que o Yusuf ele não é um jogador que tenha resultados, né, que dê resultados, um centroavante que não marca muitos gols, né, na sua carreira, tipo, e na onde que ele estava, que nem eu falei para vocês, não tinha gols. E também não é convocado na seleção do seu país. E aí, quando você traz, o que acontece, né? Falam que ele não tem também se adaptado aos treinamentos, não tinha uma resistência tão boa, né? Uma pegada tão forte nos treinamentos. E aí, nesse caso, né, o que acontece? A ideia era que mantivessem o Yusufa N'Die pelo menos até o final do Campeonato Paulista, para dar minutagem, porque o que acontece, tá? Ele veio por empréstimo e vai ficar e supostamente ficaria até junho de 2025. Então era dar essa minutagem, porque se de repente ele dá certo, né, e estreasse finalmente em jogos profissionais do Santos, talvez mantivesse o empréstimo aí ou até mesmo renovasse o empréstimo dele.
né? Mas, infelizmente, tá? Isso aí até agora não aconteceu, a gente nós não pudéramos ver ele em campo, né? Mas é aquilo, né? Até certo modo, talvez ele vá ser realmente dispensado ou voltar, né? Para o seu time lá no Catar, a qual ele está emprestado, tá bom, gente? Agora vamos lá. Agora eu vou falar para vocês sobre os jogadores que o Santos está tentando contratar, tá? O primeiro deles é o Luizão, o zagueiro. Já não é de agora, né, que o Santos já tenha deixado claro que ia atrás. E, gente, não adianta a gente falar assim, ah, mas ele jogou a Série B e tudo mais, e tá ainda na Série B, porque não, o Horizontino não subiu. Gente, a gente não pode pensar num jogador apenas pela sua equipe. Às vezes, é que nós pode ser que tenham jogadores que são muito bons, mas que não estão se adaptando ao momento do clube, né? E o Luizão, gente, ele é um baita zagueiro, é um zagueiro muito bom, é um zagueiro jovem de 21 anos, né, um zagueiro do Novo Horizontino, né? Ela está avançada essa negociação, pelo que parece, a matéria do GE, tá certo? E o contrato que ele tem é até dezembro de 2027, ok? Porém, os valores eles estão sendo mantidos em sigilos, não está se falando quanto que está sendo envolvido na negociação, até mesmo se tem algum tipo de jogador ou jogadores envolvidos nessa negociação. Nós sabemos que o Novo Horizontino vai precisar sim de novo de uma reestruturação para ver se finalmente tenta o acesso à Série A nesse próximo ano de 2025, né, para a temporada de 2026. E também vale a pena a gente lembrar que o Santos ele precisa ter tipo um respaldo, porque é muito provável que o Jair venha a ser vendido, né? Caso ele venha ter uma proposta definitiva. E nós sabemos que a Itália, né, o Atalanta já veio sondar o zagueiro Jair e não duvido nada que venha tentar vir com a oferta definitiva, tá bom? Então, obviamente, o Luizão ele vai ter que brigar pela titularidade. Dependendo do técnico, se vier o Gustavo Quinteiros, porque agora parece que está tendo um avanço na renovação, né? Então, o Marcelo Teixeira que se cuide, aí já comece a pensar num outro plano aí de técnico, mas esperamos que venha o Quinteiros, se o Quinteiros vier, né? Ele foi um zagueiro, né? Que eu falei para vocês no vídeo anterior, ele foi um zagueiro. O Luizão, ele pode aprender muito com esse técnico, então seria uma boa trazer ele para um cara jovem, mesmo que a gente vai ter o Luan Pérez, o Luizão ele é rápido, né? Então ele tem uma recomposição muito boa. Então tendo um Luan Pérez, tendo um Gil, a gente pode até pensar aí talvez num trio de zaga aí para o Santos na próxima temporada, tá? Então vamos torcer que dê tudo certo, que sim, o Luizão é um jogador que vale a pena ter sim no elenco, porque se ele tem uma minutagem muito boa, ele melhore na sua condição física, na condição física não, mas ele melhora em campo, história aí no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, futuramente a gente pode ter uma revenda aí do Luizão para fora e garantindo um bom dinheiro aí para os cofres do Santos e também, claro, do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não vai ficar fora dessa, nem que seja com uma mínima porcentagem, tá certo? O outro é o Lucas Ronier. Lucas Ronier, gente, também mesma coisa. Ah, o Coritiba não subiu. Tudo bem, mas o Lucas Ronier é um menino também, é um jogador de 20 anos, ele é atacante, ele é muito rápido, tá? Ele demonstrou uma rapidez muito grande, mesmo jogando na Série B. Ele incomoda, tá? Inclusive, no jogo da Vila, tá? Eu estive nesse jogo da Vila, né? Ele foi o único jogador do Coritiba que tentou alguma coisa, né? Que incomodou ali, ele incomodou tipo a zaga do Santos por alguns momentos. Ele é um jogador muito jovem, tá? O Coxa espera-se a maior venda da história do clube, então não vai ser fácil o Santos tentar, né, conseguir arrancar o Lucas Ronier do clube, mas o Santos está tentando, pelo que parece, o Santos está tentando ver também questão de jogadores e tudo mais nessa troca, né? Ele está sob contrato, ele apresenta uma multa de 200 milhões de reais e até dezembro de 2027 também, tá certo? Ele chegou até a ser procurado por um clube da Arábia Saudita, é Neon o nome, mas
o staff do jogador e o próprio jogador e o Coritiba também não pensa vendê-lo para esse mundo, né? Para o mundo árabe. Eles pretendem priorizar a Europa e até mesmo clubes brasileiros, né? Então pode ser que o Santos aí realmente ele tenha um avanço nessas negociações, porque é um bom nome. Eu gostei bastante quando eu li esse nome hoje à tarde no GE, que o Lucas Ronier ele é sim um excelente atacante, tá? E eu acho que vale a pena sim, porque ele também vai render muitos bons frutos no Santos Futebol Clube. Só para vocês terem noção, ele teve 6 gols e 6 assistências, sendo o terceiro artilheiro do clube no ano, tá? E nós sabemos que na Série B também não é nada fácil aí jogar. E por último, gente, tá? Que inclusive o meu amigo o Kaká fez essa lista e colocou ele aí no primeiro colocado. E eu li uma matéria hoje sobre isso no blog da Nádia, também no GE, tá? Que o Santos também está tentando a contratação do volante Eric do Atlético Paranaense, tá? Gente, é um jogador de 26 anos, é um volante, ele joga muito bem, tá? Ele tem mais de 200 jogos pelo Atlético Paranaense, tá? E ele soma 4 títulos do Campeonato Paranaense, um título da Copa do Brasil em 2019 e também pela Sul-Americana em 2021. Então é um jogador, tá, que ele tem uma certa experiência, apesar de jovem ainda, ele tem uma certa experiência, ele tem um contrato até o final de 2026, tá certo? E nessa temporada, tá, com a queda do Atlético Paranaense, ele somou 64 jogos, sendo 58 como titulares. Ele marcou 6 gols, então, ou seja, um volante é um número relativamente alto para um volante, tá certo? De marcar gol, tá? E até mesmo dando 2 assistências. E ele é muito bom jogador, porque ele tem uma boa mobilidade, sabe jogar bem com os pés, sabe ter uma boa saída de bola. Então, e só para vocês terem detalhe que isso nós temos aqui, o Santos, ele oferece o atacante Guilherme nesta negociação. Muita gente fala assim, poxa, mas o Guilherme foi tão importante para o Santos e tudo mais. Concordo, fiquei muito fã do Guilherme. Porém, o Guilherme, gente, na Série A ele não está correspondendo, tá? Ele não está correspondendo. Ele já correspondeu muito bem em outros times na Série B, mas na Série A ele não corresponde tão bem assim. Então, gente, para um jogador que nem o Eric, vale sim tentar esta negociação, ok? Então, vamos esperar, vamos torcer aí torcer pelas próximas as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Porque vamos ver como é que vai ser isso. Esperamos que seja uma tentativa do velho só de renovação, mas que o Quinteiro já esteja com a cabeça, né, com o Santos, porque senão o Marcelo Teixeira vai ter que correr atrás aí, vai ter que tentar um Matias Almeida, tentar um Gabriel Heinz, né, mas precisa trazer outro técnico, pelo amor de Deus, gente, na minha opinião, Renato Gaúcho e outro técnico brasileiro não dá mais, a gente tem que tentar revolucionar isso, tá certo, gente? Não sei se tá saindo aí o barulhinho da obra, mas peço desculpa se tiver, tá bom, gente? Ó, galerinha, de novo, tá? Então deixe seu like, por favor, se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba novas notificações de novos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo, gente? No mais, muito obrigado por ficarem até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.